O ar crepita com expectativa. As folhas rodopiam na brisa fresca do outono, suas cores espelhando os tons ardentes do pôr do sol. As sombras se alongam, estendendo-se como dedos esqueléticos à medida que a escuridão desce. É noite de Halloween, um momento em que o véu entre os mundos se afina e as antigas tradições se entrelaçam com a folia moderna. Por séculos, esta noite manteve um poder único, uma mistura de medo e excitação, mistério e celebração. De suas antigas raízes celtas à sua encarnação moderna como um fenômeno global, o Halloween cativou imaginações e inspirou incontáveis contos de terror e deleite. Esta é uma noite para fantasias e doces, para abóboras esculpidas e luz bruxuleante de velas. É um momento para confrontar nossos medos mais profundos e nos deleitar com a emoção do desconhecido. Junte-se a nós nesta jornada pela história do Halloween, desvendando os segredos e lendas que moldaram este feriado tão intrigante. Começamos nossa jornada nas brumas do tempo há milhares de anos, quando os antigos celtas celebravam um festival conhecido como Samhain, uma noite de profunda importância espiritual. Imagine um mundo iluminado por tochas, onde a natureza reinava e os espíritos vagavam livremente, um mundo onde a escuridão da noite era quebrada apenas pelo brilho suave das chamas. Este era o mundo dos antigos celtas, e em seu coração estava o festival de Samhain, uma celebração que unia comunidades e conectava o presente ao passado. Celebrado na noite de 31 de outubro, Samhain marcava o fim do verão e da colheita, inaugurando a metade escura do ano. Era um tempo de transição, de mudança, onde a natureza se preparava para o descanso do inverno. Mais importante ainda, Samhain era uma época em que o véu entre os vivos e os mortos estava mais fino, permitindo uma conexão mais próxima entre os dois mundos. Os celtas acreditavam que nesta noite os espíritos dos mortos poderiam cruzar facilmente para o mundo dos vivos, trazendo mensagens e influências do além. Era um momento de reverência e apreensão, onde cada som e sombra poderia ser um sinal do outro lado. Para homenagear os mortos e apaziguar quaisquer espíritos malignos, os celtas acendiam fogueiras e faziam oferendas de comida e bebida, acreditando que esses gestos trariam paz e proteção. Eles usavam fantasias, geralmente feitas de peles de animais, para se disfarçarem dos espíritos e afastar o mal, criando uma atmosfera de mistério e proteção. Samhain também era uma época de adivinhação, com os celtas acreditando que o afinamento do véu lhes permitia vislumbrar o futuro, buscando orientação e previsões para os tempos vindouros. Era uma noite de magia, mistério e profundo significado espiritual. Um momento em que as fronteiras entre os mundos se dissolviam e os vivos e os mortos caminhavam lado a lado, compartilhando o mesmo espaço e tempo. À medida que os séculos se passaram e o cristianismo se espalhou pela Europa, as antigas tradições de Samhain não desapareceram completamente. Elas foram adaptadas e integradas em novas celebrações, mantendo viva a essência do festival. A igreja primitiva, em seus esforços para converter os celtas pagãos, reconheceu o poder do Samhain e procurou incorporá-lo ao calendário cristão. Eles perceberam que, ao adaptar e transformar essas celebrações pagãs, poderiam facilitar a aceitação do cristianismo entre os celtas. No século VIII, o Papa Gregório IV designou o dia 1º de novembro como o Dia de Todos os Santos, um dia para homenagear todos os santos cristãos, conhecidos e desconhecidos. Esta decisão foi uma tentativa estratégica de cristianizar as festividades pagãs e dar-lhes um novo significado religioso. A noite anterior, 31 de outubro, ficou conhecida como Véspera de Todos os Santos, ou Halloween, um momento para lembrar os mortos, incluindo santos, mártires e todos os fiéis falecidos. Esta noite especial era marcada por vigílias à luz de velas e orações fervorosas.
Enquanto o foco mudou das divindades celtas para as figuras cristãs, o tema subjacente de homenagear os mortos permaneceu. As práticas celtas de honrar os ancestrais foram transformadas em rituais cristãos de veneração dos santos. A Igreja encorajou práticas como orar pelas almas dos falecidos e abster-se de carne na véspera de Todos os Santos. Essas práticas eram vistas como formas de purificação e preparação espiritual. Essas tradições, junto com os costumes existentes de fogueiras e fantasias, gradualmente se fundiram, criando um feriado híbrido único. As fogueiras, que originalmente afastavam os espíritos malignos, agora simbolizavam a luz da fé cristã. Com o tempo, os aspectos religiosos do Halloween tornaram-se menos pronunciados em algumas culturas, enquanto as tradições festivas e seculares ganharam destaque. As celebrações modernas de Halloween evoluíram para incluir desfiles, festas e a popular prática de doces ou travessuras. O antigo medo de espíritos malignos se transformou em um fascínio lúdico por fantasmas, duendes e tudo que é assustador. As fantasias e decorações refletem essa mudança de uma perspectiva de medo para uma de diversão. As sementes do Halloween moderno, com suas fantasias, guloseimas e abóboras iluminadas, foram semeadas na Idade Média, uma época de fervor religioso e crenças supersticiosas. A transformação dessas tradições ao longo dos séculos resultou no feriado vibrante e multifacetado que conhecemos hoje. Durante a Idade Média, a prática de Souling, pedir por almas, surgiu particularmente na Inglaterra. Esta tradição envolvia um ritual significativo que refletia as crenças e costumes da época. Na véspera de Todos os Santos, os cidadãos pobres iam de porta em porta, cantando canções e oferecendo orações pelos mortos em troca de soul cakes, pequenos bolos dados por famílias mais ricas. Estes bolos eram frequentemente decorados com uma cruz para simbolizar que eram oferecidos em nome dos mortos. Essa tradição é considerada uma precursora da moderna brincadeira de gostosuras ou travessuras. Com o tempo, essa prática evoluiu e se transformou no que conhecemos hoje como Halloween. Outro desenvolvimento significativo foi a lenda do Avarento Jack, um conto popular irlandês que deu origem à icônica abóbora iluminada. A história de Jack é cheia de astúcia e engano, refletindo as complexidades da moralidade humana. Segundo a história, Jack era um ferreiro astuto que enganou o diabo, mas ao fazê-lo, condenou-se a vagar pela terra por toda a eternidade, com apenas uma brasa dentro de um nabo esculpido para iluminar seu caminho. Este nabo esculpido tornou-se um símbolo poderoso e duradouro. Os irlandeses começaram a esculpir nabos e, posteriormente, abóboras, em rostos grotescos para afastar os maus espíritos e representar a alma errante de Jack. A prática de esculpir abóboras tornou-se uma atividade popular e uma forma de expressão criativa. Quando os imigrantes irlandeses migraram para a América no século XIX, trouxeram essa tradição com eles, e a abóbora rapidamente se tornou a escolha para o Jack-o'-lantern. A abundância de abóboras na América fez com que essa prática se tornasse ainda mais popular. Quando o Halloween cruzou o Atlântico com imigrantes irlandeses, ele encontrou terreno fértil nos Estados Unidos, onde evoluiria para um feriado nacional amado, abraçado por pessoas de todas as idades e origens. Hoje, o Halloween é celebrado com entusiasmo, com festas, fantasias e, claro, muitas gostosuras ou travessuras.